Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Gente, começou a chover muito no Rio de Janeiro. Tô com medo de faltar a luz. Tô chocada. Edu, querido, já vamos bater papo, vamos bater papo, vamos bater papo. Gente, que dilúvio. Tô com medo. Olá, tem alguém aí? Mas. Aí no meio. Aí, agora sim! Tudo bem, querido? Seja bem-vindo! Tudo bem, e você? Eu estou bem! Obrigada, tá? Por você aceitar vir aqui, bater papo. Estou muito feliz, obrigada. Eu também agradeço. Edu, querido, me diz uma coisa. Você estava me falando ainda agora que a sua expectativa estava muito alta de vir fazer bate-papo aqui com a gente. Por que isso? Não, tava de. Menina, não. Isso é um sucesso. Olha quantos autores fenomenais se entrevistam. Eu falei assim, meu Deus, ela vai falar comigo. Olha, primeiro eu quero te dizer que se tem alguém que tem que ficar impressionada, sou eu. Porque eu sou uma privilegiada de ter pessoas, escritores tão talentosos no meu projeto, a ponto de virem aqui topar bater papo, falar sobre literatura. Eu costumo dizer que desde o primeiro momento em que eu entro e abordo vocês, e quando vocês se abrem literalmente, pô, vamos sim, vamos falar, quero fazer livro, quero falar sobre o processo. Então eu sou muito privilegiada. Sou eu que tenho que montar um pedestal para todos vocês. Afinal, são vocês que nos enchem de histórias magníficas. Então, obrigada, tá? Eu que tenho que agradecer. Eu que tenho que agradecer. E outra coisa, o teu livro já estava na minha lista, ó. Eu já vejo o teu livro já tem algum tempo na rede social. Então, você aqui que é o estrela do meu projeto. Porque o teu livro está na minha, ó. Quem é esse escritor? Primeiro por causa da capa. E aí eu falei, quem é esse escritor? Do que se trata esse livro? Eu acho que eu cheguei a entrar em contato uma vez e a gente não conseguiu. E aí depois eu tentei de novo e aí você super topou. Então hoje esse Duas Faces de Mim vai matar toda a minha curiosidade. Mais uma vez eu tenho que agradecer por você ter aceito. Obrigada. Que isso? Não, quem me achou foi você, não fui eu que te achei. Você é de qual lugar do Brasil? Sou de Minas Gerais. Ah, é por isso que eu gosto tanto do Edu, gente. É por isso. Mineiro, a terra boa que eu ainda vou largar o Rio para ir para Minas. Que coisa boa. E vai ser muito bem-vinda, viu? Ai, eu vou te mandar mensagem. Minha família é parte de pai toda aí é de Minas. Adoro isso aí. Você conhece o Rio? Eu já fui em Seropédica só. Lá onde tem a faculdade, lá tem uma universidade federal. Tem boas. Eu fui visitar. Eu fui fazer uma visita na Casa da Moeda do Rio. Interessante. A gente vai ter ali a Flip e a Bienal esse ano. Você vem ou não? Sim. Não, não foi nenhuma das duas. Assim, na Flip eu ainda não sei, mas na Bienal não vou, não. Não? Tá bom. Não tem problema, a gente vai se encontrar de qualquer maneira em algum momento para trocar figurinha. Deixa comigo. Por favor. O Edu estava falando, gente, que assistiu todas as minhas lives essa semana para poder
entrar no ritmo, porque ele é tímido. É tua primeira live essa? Não, já participei de algumas outras. Entendi. Tu tá com teus livros aí em mãos? Então, não estou porque eu fui participar de um evento de cosplay e o ingresso era doação de livros. Então eu peguei os meus exemplares para levar para me entrar no evento. Acho super justo. Ele doou o livro e doou o livro dele. Olha que maravilha. Duas numa tacada só. Aonde foi esse evento? Foi numa cidade aqui, foi em Minas, numa cidade próxima à minha, cidade chama Lavras. Que bacana, né? Bom, vocês vão poder ver aí a capa do autor no site da Amazon. Lá tem a capa digital dele, do e-book, evidentemente, Duas Faces de Mim. E, claro, o autor também tem um outro, Justiceiros de Sangue. Ou seja, duas obras publicadas lá pela Amazon. Você publicou com qual espaçamento uma obra da outra, Edu? Duas Faces de Mim, eu publiquei se eu não me engano, em outubro ou novembro de 2021. E Justiceiro de Sangue foi em de agosto a outubro de 2022. Quase um ano. Então já tem um tempinho aí no mercado. O Duas Faces de Mim, ele fala sobre o quê? Então, Duas Faces de Mim conta a história de um jornalista, né? Que é o Ed. Não é Ed por causa do meu nome. Ele não é, né? Ele não é, né? Mas o Ed é um jornalista, né? Que faz faculdade e trabalha numa edição local, num jornal local, como editor. Então, depois de um dia cansativo de trabalho, né? Começa a acontecer na vida dele certas ocasiões que ele não estava preparado. Ele decidiu faltar na faculdade e essa falta na faculdade deu uma reviravolta na vida dele. E aí vai contando a história dele, né? E eu gosto muito dessa questão do suspense, né? Para mim, o que me prende é o suspense. Você querer saber o que vai acontecer. Então, no primeiro parágrafo eu já começo, porque eu gosto muito sempre acompanhei animes e filmes com essa pegada, bota uma data, entendeu? E faço assim, naquela data aconteceu tal e tal coisa, eu estava ali no trabalho fazendo tal coisa, e a partir então... Ih, nosso escritor travou. Edu? Oi, voltei? Oi, voltou. Não sei onde eu parei. E aí ele estava nessa volta, dia a dia e tal, que você gosta de suspense. Sim. Então, eu começo a contar a história do Ed com o dia que ele falta na faculdade. Ele faltar na faculdade, dia chuvoso, ir para casa. E nessa ida para casa começa a acontecer com ele fenômenos que até então ele desconhecia. E durante isso eu fui colocando no livro algumas coisas que eu estava fazendo no momento ali da escrita. Sim. Por exemplo, rola algumas músicas ali no decorrer do livro que eu estava ouvindo essas músicas enquanto eu estava escrevendo. Então eu fui colocando. E no decorrer da história, né, ele depara com um corpo de um cara que caiu em cima do carro dele. Quer dizer, ele estava parado no semáforo. Vem uma coisa cotidiana, né, como faltar à faculdade, e aí vai desenrolando uma trama que tem suspense, que tem alguns acontecimentos no dia a dia ali dele que são atípicos. Ou seja,
O autor também traz coisas externas, como música que ele estava ouvindo. O teu personagem, ele tem muito de você também. Você, para construir ele, usou muito de você ou de pessoas que você conhece para dar vida ao Ed ou não? Um pouco sim, um pouco não. A história de Duas Faces de Mim, só para você entender, e o pessoal também, foi um texto que eu escrevi no ensino médio para uma professora. Eu escrevi para ela uma redação de 15 páginas e dei para ela. Pouco tempo agora, eu fui dar uma palestra no colégio e eu encontrei com essa mesma professora. Ela estava dando aula em outro colégio que não foi o meu. Então, eu falei com ela, falei assim, você lembra daquela redação grandona que você pediu para mim fazer e eu te dei? Aí ela falou assim, não lembro, inclusive eu tenho ela até hoje. Eu falei assim, pois é, esse é o rascunho do meu livro. E ela? Ela chorou. Imagina, gente. Vocês não se viram há quanto tempo? Tem muitos anos, viu? Que surpresa, Tem né? muitos anos. Que coisa. Quando eu vi ela na palestra, tanto que no final da palestra eu citei ela. Eu citei ela, chamei ela para vir no palco para poder, sabe, homenagear mesmo e Sim. tudo mais, sabe? Então, e foi isso. Essa foi o início do. Lógico que não ficou igualzinho, né? Porque eu não lembro o que eu escrevi exato. Eu lembro do contexto. Sim. Eu lembro Isso é comum. do contexto. Então, eu peguei o contexto e transformei em um livro. Muita gente vai falar assim, Monique, poxa, o livro dele tem só 48 páginas. O Duas Faces de Mim tem só 48 páginas. Porém, qual foi a minha intenção? Eu vi você conversando com uma escritora essa semana sobre isso. A minha intenção foi justamente essa, atingir quem não gosta de ler. Porque quem gosta de ler, a quantidade de páginas não vai influenciar tanto. Quem gosta de ler não vai gostar do meu livro. Ué, por que você diz isso? Pelo número de páginas? Justo, eu já recebi algumas críticas do número de páginas. Ser curtinho. Não, mas espera aí. A crítica que você pode ter recebido é por a pessoa mergulhar na tua história, gostar tanto Isso é dela muito e curtinho. querer mais. E criticar você, Sim, porque, pô, mas só 48? Dá mais isso aqui. Aí sim. Agora, não por ela ser Não. curta. É isso que eu quis te falar. Talvez eu tenha me expressado mal. Mas então, a minha intenção inicial foi atingir as pessoas que não gostam de ler. Porque você pegar um livro fininho e de suspense que vai chamar atenção bem no comecinho, você vai querer chegar no final, porque é pouquinho. Sim. Entendeu? Eu adoro Aí suspense. a minha intenção foi justamente essa. Vou criar alguma coisa pequena que vai entregar o que as pessoas queriam fazer, mas vou pegar uma coisa pequena. Vou fazer uma obra pequena. Até porque foi o meu primeiro, né? Até então eu nunca tinha feito coisa parecida. E foi durante a pandemia que surgiu esse negócio de escrever. Porque eu estava em casa, sem nada para fazer, sem ninguém para conversar, sem nada de nada. Falei assim, vou escrever. Quem sabe? Veio na minha mente aquele texto que eu fiz para minha professora. Eu falei assim, vou adaptar. Porque eu já tenho mais ou menos a noção. Então eu vou adaptar. E eu fiz. Adaptei. E saiu Duas Faces de Mim.
Muito bem. Para vocês entenderem aí duas faces de mim, a sinopse diz o seguinte. Ed é um jovem jornalista que narra como sua vida mudou depois do acontecimento de 14 de setembro. A narrativa se passa no ano de 2024, em um cenário pós-pandêmico, onde Ed se encontra em uma situação nunca vivida antes por ele, e que até então ele pensava existir somente nas telas do cinema. Duas Faces de Mim é uma narrativa cheia de suspense e aventura, onde o leitor poderá se envolver ao máximo com a história. Muita ação e ficção acontecem no desenvolver da trama, onde a cada parágrafo vão surgindo novos personagens. E também o reencontro com Eve, um romance do passado que não tinha tanto significado para Ed e acabou se tornando muito importante. Quem é essa outra personagem que você traz, a Eve? Então, a Eve é uma amiga dele, da época de escola, que ele não via há muito tempo, há muitos anos, e ela gostava dele na época da escola. Porém, ele não dava importância, porque o Ed, né, se prestar bem na descrição, bem atenção na descrição dele, ele vai ser um jovem nerd, né, estudioso, que não dava muita atenção para ele. Essa parte dele eu baseei bem em mim. Entendeu? Essa parte dele eu baseei bem em mim. Então, depois que esse corpo, né, foi jogado no carro dele do nada, ele chama a polícia, chama os bombeiros, chama o SAMU, e ele vai acompanhando esse homem, né, que caiu no carro dele até o hospital. No hospital, esse homem não tem identidade, esse homem não tem nome, entendeu? E não tem ninguém. Ele simplesmente foi jogado em cima do carro dele, todo ensanguentado, cheio de ferimentos, hematomas, e vai para o hospital. O Ed pega e vai acompanhar ele até o hospital. Já me aconteceu algo assim uma vez. Não que alguém caiu em cima do meu, não que alguém caiu em cima do meu carro, mas um jovem estava na minha frente de bicicleta, se machucou muito, e eu peguei, chamaram os bombeiros e tudo mais. Eu peguei, entrei na ambulância dos bombeiros, nunca vi um menino na minha vida, fui pro hospital com o menino. Lá eu peguei o celular do menino, fui mexendo no celular do menino, encontrei o telefone dos pais, liguei para ele, fiquei lá com ele até os pais chegar. Então peguei mais ou menos isso. Só que eu transformei num drama, tudo mais. O cara cai em cima do carro do outro, né? Porque assim, né, Monique, você sabe que a gente pega as situações que acontecem com a gente transforma aquilo naquele universo. Sim. E no hospital, ele encontra com uma enfermeira. E ele ele presta atenção nessa enfermeira e começa a acompanhar os detalhes dela e fala assim. E ela começa a ajudar ele em algumas coisas e ele pensa com ele mesmo: poxa, essa moça tá me parecendo com a Eve da escola. E ele vai e pergunta para ela se ela é a Eve da escola. E ela era a Eve da escola. Quer dizer, acontece aí um reencontro no meio do caos. Muito no bom. meio do caos. Primeiramente, né, ajuda mútua. E no meio dessa ajuda mútua, o cara meio que acorda, né? Cheio de arranhões na cara, no rosto, todo assim deformado, mas ele acorda falando. E o Ed fica assim, poxa, como que esse cara tudo arrebentado consegue falar ainda e abrir os olhos e tudo mais? E o cara só vira pra ele e fala assim: a gente tem que sair daqui agora.
Meu A Deus gente tem... do céu. Agora imagina, né? Imagina você pegar um cara todo ensanguentado e tudo arrepalhado. E o cara abre os olhos e fala, a gente tem que sair daqui agora. Tu tem que me ajudar a sair daqui agora. E o que ele ia fazer? Ele não podia contar com ninguém. A única pessoa que ele conhecia era a Ivy. Então ele foi pedir ajuda para ela. Nesse trâmite da ajuda aparece um médico, né? Cientista. Que esse cientista ele vai falar no Injusticeiro de Sangue, né? Ele descobriu algumas coisas sobre o Covid. Então peraí, Edu. O Justiceiro de Sangue é a continuação de Duas Faces de Mim? Não. Sim. Cara, eu olhei as capas e eu falei, pô, deve ser duas histórias totalmente diferentes, né? É a continuação do As Faces de Mim. Gente, quando vocês olharem as capas, vocês vão falar assim, são duas capas, são duas histórias diferentes, até por causa do título. Duas Faces de Mim. Eu vou mostrar aqui, Monique. Hã? Eu vou mostrar. Gente, tem nada a ver com Duas Faces de Mim, olha isso. Justiceiros de Sangue. Então eu assim, pô, Duas Faces de Mim deve ser algo muito pessoal, que ele transformou numa pegada mais autoajuda, ou talvez, né? E o Justiceiro de Sangue, ele deve meter bronca, né? Deve ser uma outra atmosfera, mas não! Uma é a continuação da outra. Sim. Agora entendi. Todo mundo que me pergunta fala assim, você escreveu sobre você? Não. Duas Faces de Mim. O título do livro, ele aparece no final do livro. Entendeu? Explicando o que significa Duas Faces de Mim. Agora eu entendi, estou captando. Agora, o Edu, você fez publicação independente, não fez? Ou foi por editora? Sim, eu fui pela Wiclap. Os dois livros? Os dois livros. Você... E da Wiclap automaticamente vai para a Amazon. Não sei se você conhece o trabalho deles. Sim, eu tenho livros lá também. E aí você pode optar, botar ou não na Amazon. Eu acho interessante também, né? Acho bem legal isso. Super interessante. Pois é. Você, como um escritor independente, é você quem faz as suas capas também? Não. Aí que tá o interessante, Monique. Quando eu terminei de escrever Duas Faces de Mim, eu não fazia ideia do que era publicar um livro. Não tinha noção alguma do que... Poxa, o que é publicar um livro? Como que eu vou conseguir isso? Comecei a pesquisar, né? No Google e tudo tal. Editoras. Comecei a entrar em contato com editoras. Menina. Que baque. Misericórdia. Você sabe, né? Você sabe. Sabemos. Porque Monique é muito fora de base. Jesus Cristo. E assim, é um investimento altíssimo. Eles não vão dar o trabalho nem de fazer um lançamento físico e nem de divulgar a tua obra. Sim. Era tudo eu que lia praticamente o marketing. Eles iam, tipo assim, fez, entregou na sua mão. O resto, você se vira. Dani, agora é contigo, entendeu? Entendeu? Aí o que eu comecei a fazer? Falei assim, poxa, desisto. Aí comecei a seguir alguns perfis de editoras no Instagram. Foi onde que eu vi nesses negócios de seguir editora no Instagram, eu vi uma live da Wiclap. O Betinho falando sobre a publicação independente. Sim. E eu comentei na live, eu lembro que eu comentei na live dele, falei assim, poxa, eu queria muito saber sobre, mas como que eu faço para entrar em contato com vocês? E a Sol, ela... Como é que eu falo? Eu não sei se ela é gestora, administradora de um grupo literário chamado Mochilão Literário. Sim. Da Wiclap.
Não sei se você conhece Isso. o selo. Ela me chamou no direct do Instagram e falou assim, me chama no WhatsApp. Menina, sabe, parece que foi Deus, fez assim, toma. Ela te explicou tudo, né? Não, ela me deu mastigadinho. Me apresentou o mochilão, me apresentou o Apolo, que foi o meu capista, diagramador. Fez todo o trâmite assim, de burocrático para mim. E assim, o custo mínimo praticamente. É porque assim, a publicação independente, ela não é que ela seja gratuita. Você vai precisar investir em capa, em diagramação, em revisão. Existem tamanhos que você precisa respeitar para ter o seu livro físico em mãos. Então, é aquele independente que você precisa investir. Você vai pagar profissionais para fazerem capa, por exemplo. Então, você vai ter... É muito diferente, por exemplo, de você gastar R$6.000 numa editora. Com certeza. Se eu gastei... Nossa, eu não lembro quanto que eu gastei, não, mas foi um valor bem pouquinho. E o trabalho, gente, fica com a mesma qualidade, tá? Se você arrumar um capista... Não, você tá com eles aí. Você pode me falar, né? Então, depois que eu comecei com eles, publiquei e tudo mais, Quando eu vi ele em mãos, eu falei assim, não acredito. Não acreditei. E daí foi. Depois disso, surgiu a ideia. Eu falei assim, poxa, vamos contar o que aconteceu com os personagens? Vamos. Aí, o Mochilão Literário, ele lançou uma antologia que chamava Mafiosas. Foi em homenagem ao Dia Internacional da Mulher de 2022, se eu não me engano. O livro chamava Mafiosas. E é uma antologia, né, com contos voltados para mulheres independentes, para mulheres da máfia, entendeu? Que passaram por um passado negro e se sobressaíram, entendeu? Sobrepujaram os homens. E aí, foi meu primeiro assim, desafio na questão de literária. E eu falei assim, vou criar uma mafiosa. Vou ligar ela com duas faces de mim. O que eu fiz? Eu criei a Katrina, que está em Justiceiros de Sangue. Ela não está em Duas Faces de Mim. Então, a Katrina foi uma mafiosa. Eu criei a Katrina, que foi uma mafiosa, né? Que ela sofre abuso. E depois desse abuso, ela aprende a lutar, ela aprende as artes marciais, a manusear armas e tudo mais. E ela entra para um grupo esse grupo chama Mafiosas. E ela passa a ser a assassina mais bem paga da cidade dela. Nossa. Bom. E essa... Continua, Edu, desculpa. Assim, não, pode ficar à vontade. Tipo assim, essa ligação que eu fiz, o doutor, que era o doutor que eu te falei, que era o cientista que descobriu coisas sobre o Covid, ele contratou a Katrina para ir atrás do moço que caiu em cima do carro do Ed. Tá tudo interligado, gente. As histórias vão se interligando. E depois, entendeu, mano? Depois. Engraçado que eu interliguei depois que eu criei o livro, depois que o livro estava pronto, eu enfiei a Katrina lá dentro, não sei como, mas eu fiz isso. Que sensacional. E eu falei assim, vou criar duas partes de mim, Justiceiro de Sangue, para poder contar um pouquinho mais sobre a Katrina. Bom, Justiceiros de Sangue fala sobre o seguinte. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho aí? Eu tô escutando um barulho, eu não sei se é daqui ou daí. Tá me escutando, Edu, direitinho? Perfeito. Então, tá.
Justiceiros de Sangue é uma sequência e encerramento de Duas Faces de Mim, onde podemos conhecer a história de Ed e o que ele passou, seu reencontro com Eve, o primeiro contato com Mike e o seu clone, a morte do Dr. Manfred e a descoberta da criação de criaturas oriundas do sangue do próprio Ed. Assuma seu posto e embarque no segundo arco, onde tudo será esclarecido, em uma narrativa cheia de ação e aventura, junto de nossos heróis. Assim como em Duas Faces de Mim, Justiceiros de Sangue promete prender sua atenção do início ao fim. O Justiceiro de Sangue, ele já é mais o quê? Ele pega ali mais uma ficção científica, um Marvel? Qual é o gênero dele? Sim, ele entra no gênero de ficção e suspense também, entendeu? O que é o Justiceiro de Sangue? Em Duas Faces de Mim, quando o Ed está salvando o Mike, que é o cara que está deitado, que caiu no carro dele, do Dr. Manfred, que é o médico, né? Que mandou a Katrina ir atrás do Mike, da família dele. Por quê? Acho que vou dar muito spoiler, mas só para ter mais ou menos a noção. Spoiler. O Mike, ele tem uma particularidade. Então, o doutor não queria que essa particularidade proliferasse. Então, ele pagou a Katrina para matar toda a família. Vixe Maria! Que personagem, né, gente? Agora, eu tô vendo aqui que você teve um ilustrador chamado Iago Alves. Foi ele que te ajudou a fazer as capas? Foi ele que teve ali o boom das capas, que ilustrou a parte interna? Qual é a participação do Iago nesse trabalho? Sim. O meu capista, né, que fez as duas capas foi o Apolo. O Iago é meu amigo de amizade mesmo, que a gente se vê toda semana. A gente tem 12 anos aí de amizade. E ele desenhou os personagens de Justiceiro, ele criou os personagens de Justiceiro de Sangue. Criou, assim, como é que eu falo? Materializou eles. Sim. Entendeu? Agora porque ele é desenhista. O Apolo, gente... Desculpa, Edu, pode falar. Pode falar. Pode concluir. O Apolo, gente, que o escritor comentou que é o capista, é o Apolo Hunter. Já pode procurar ele aí na internet, no Instagram. Se vocês colocarem, deve achar. Se você souber, Edu, por quê? Tem muita gente que pede indicação de ilustrador e capista. E aí tu marca o Igor e o Apolo, se tu tiver os arrobas dele, porque aí o pessoal pode conhecer um pouco também mais sobre o trabalho desses dois profissionais, principalmente para quem é escritor independente, gente, que está sempre procurando indicação de ilustradores e capistas. Agora, Edu, eu estou vendo aqui que os seus dois livros juntos dão em torno de 100 páginas. Para você criar uma trama cheia de reviravolta, onde você tem personagens que são marcantes, como esse homem que aparece, cai, se machuca, nananã, e para desenvolver o papel desses personagens, para que você dê sequência nesse segundo volume e finalize, prendendo o seu leitor. Como é que foi esse processo de escrita no decorrer dessa duologia? Você abordou algum tema que você precisou pesquisar? Você trouxe ali alguma cena que insere o teu leitor de modo real naquela trama? Como é que funcionou isso contigo? Então, a inserção do Mike, que é esse cara, ele foi acontecendo gradativamente nos parágrafos, onde que acontece essa primeira cena, certo? Os demais personagens,
eles foram sendo inseridos por parágrafos. Cada parágrafo do livro insere um novo personagem, que, lógico, tem aqueles personagens que são secundários, os terciários, aqueles que vêm só para poder completar aquela cena, mas eles não voltam de novo. Por exemplo, tem um amigo do Ed que aparece aí. E ele aparece, ajuda a consertar o carro do Ed, e depois ele só aparece no final, de novo, quando dá tudo certo. Que em Duas Faces de Mim dá tudo certo. Durante o desenvolvimento, tem uma certa guerra entre o Ed e o doutor. Ele foge. Você vê a parte de trás do livro, eu não estou com ela aqui para te mostrar, mas se você vê a parte de trás do livro, tem uma cabaninha. E é nesta cabaninha que é contado o porquê do nome do livro Duas Faces de Mim. Ele é uma cabaninha abandonada que está lá. E como é que eu falo? Nessa guerra, não vou falar que é uma guerra, mas é uma batalha, uma luta. Conflito ali. Vamos lá. Aparece, muita gente achou interessante isso. Tive até uma divulgadora que fez um trabalho para mim. Ela frisou muito essa parte dessa luta. Que é uma luta que aparece um ninja. Adoro. Ele chama Hanzo, né? Todo mundo vai ficar assim, poxa, o ninja apareceu e tudo mais. Como é que ele apareceu? Como que ele surgiu e tudo mais, tudo tal. Só que ele não vai falar dele desde a primeira aparição até o final? Vai. Porém, não tem detalhes sobre ele. Os detalhes sobre ele estão em Justiceiro de Sangue. Por quê? Justiceiro de Sangue é uma organização de pessoas especiais que essa organização foi unida para combater os males da ciência. Então, Justiceiro de Sangue, cada capítulo eu explico sobre um personagem que estava em Duas Faces de Mim. Muito bem, estamos aí começando a entender um pouco mais sobre essa dinâmica de Duas Faces de Mim e Justiceiros de Sangue. Agora, Edu, já tem alguma coisa aí produzida ou sendo produzida para o final do ano, 2024? Como é que tá isso? Sim. Só respondendo aqui o John, Monique, ele perguntou ali, eu indicaria primeiro ler Duas Faces de Mim, para depois você ler os Justiceiros de Sangue. Perguntou aqui, gente, indicaria ler o Duas Faces de Mim primeiro ou posso começar pelos Justiceiros de Sangue? Começa pelo Duas Faces de Mim, porque senão você vai ficar meio perdido ali. Então, Monique, primeira soltada, né? Agora, para o final desse mês que vai iniciar agora, vai sair uma nova versão de Duas Faces de Mim e Justiceiro de Sangue, onde os dois livros vão virar um só. Entendeu? Os dois vão virar um só. E nessa união, eu busquei trazer fatos e acontecimentos que não aparecem no que tá, na obra que já está publicada. E vai ser pela Wiclap também, né? Vai ser. Agora eu estou fazendo um trabalho com a editora Sunny. É uma prestadora de serviço, entendeu? Da Wiclap. Eles me ofereceram uma parceria e eu achei interessante e a gente fez essa parceria, né? Não sei qual o título ainda que vai ser, se vai manter Duas Faces de Mim. Provavelmente vai manter Duas Faces de Mim, mas vai ter algum complemento nesse título. Capa nova, personagens
novo, vai ter um personagem novo nisso, em toda essa trama, acontecimentos novos, vai ter um capítulo novo também para inserir esse personagem, né? O romance do Ed e da Eve vai ser mais explícito, sabe? Mais, como é que eu falo? Mais detalhado. E eu vou fazer um único livro, um único volume, mais extenso, mais completão, sabe? Ai, que delícia, gente. Você... Porque quem lê os primeiros vai ver a diferença, vai notar a diferença. Quem lê os dois separados. E na hora que lê o segundo, vai notar a diferença. Agora, Edu, o que te inspirou a criar uma história como essa? Foi alguma série, algum livro que você leu, alguma referência de escritor que você gosta, algum sonho? O que te inspirou a trazer esses personagens? Essa história, né? Então, primeiramente, foi o texto que eu te falei, né? Do ensino médio. Mas até foi então, isso que me inspirou. Mas até então ele não tinha nem continuação, nem desenvoltura. Eram só 15 páginas. 15, isso. Porque foi um texto de ensino médio, feito à mão. Na minha época de ensino médio não tinha computador. Que loucura, né? Não tinha, foi feito à mão. E aí que tava na época de pandemia, né? Aí na pandemia a cabeça fica assim, ó. Você fica olhando o negócio assim, poxa, cara. Eu falei assim, tá, a gente tá com vírus meio mutante aí no coisa, variando de toda hora, né? Por que eu não inseri isso dentro desse contexto e trabalhar com a genética? Com mutação genética. Porque duas faces de mim e Justiceiro de Sangue, eles trazem mutações genéticas, que é o auge da guerra. Entendeu? E eu sempre fui muito nerd, assim, de gostar de anime, de Marvel. Eu sou Marvete. Marvete é ótimo, gente. Adorei esse termo. Não, olha aqui, ó. Não é. Não é possível. Você está com uma blusa de anime, é isso? Digimon. Gente, não. Eu assistia quando eu era criança, eu sou da época do Jaspion, Power Ranger, eu adorava Jaspion, gente. Power Ranger, então, só que o primeiro Power Ranger, eu tinha tudo do Power Ranger, os bonecos, as armaduras, Cavaleiro do Zodíaco, eu tinha um CD, eu tinha os bonecos de ouro do Cavaleiro, as armaduras de ouro do Cavaleiro do Zodíaco. Ai, gente, mas era uma loucura. E agora, esses animes, isso na nossa época era anime, não era? Sim, ainda até hoje. E até hoje tem continuação disso tudo. E eu assisto todas. Não. Então, assim, isso me Eu queria ver o filme do Cavaleiro do Zodíaco, tu viu? Não, o filme em live action eu ainda não vi. Mas eu ainda vou ver. Também tô. Não vi ainda. Então, isso me inspira, assim, essa universalidade, essa coiseira meio nerd, me inspirou para fazer. E aí surgiu as antologias da vida, né? Que hoje já estou na minha 7ª ou 8ª, não sei, se eu não me engano, antologia. Depois o Mochilão lançou mais uma antologia que foi Vincent e os Três Mosqueteiros. Uma viagem no tempo. O que eu fiz? Eu criei o Vincent. O Vincent, eu interliguei o Vincent também ao meu livro, a Duas Faces de Mim. Da mesma forma que eu interliguei Katrina. E o Vincent entra como um empresário arrogante, teimoso, mesquinho e tudo mais, que teve que voltar no passado, lá na época dos Três Mosqueteiros, para aprender a ser humilde. Ai, que espetáculo, hein? Essa antologia, ela já está disponível ou ela ainda vai acontecer? Já.
Não, já está disponível tem algum tempo já. Interessante. Ambas as antologias, né? A Catrina, ela foi lançada até em espanhol. Oh, que bacana! A Mafiosos, no caso, né? Que é o nome da antologia. Ela foi lançada até em espanhol. E no caso o Vincent não, que ele está só no Brasil até então. Mas foi uma oportunidade que eu vi de criar personagens, de divulgar meus novos personagens, né? E fazer uma linkagem deles com minha primeira obra. Indiretamente. Por quê? Se você ler Duas Faces de Mim, você não vai ver nada sobre o Vincent e a Catrina. Mas se você ler Justiceiros de Sangue, você vai ver coisas indiretas sobre os dois em Duas Faces de Mim. Entendi. Entendeu? Eu peguei ganchos que ficaram meio soltos para explicar esses dois personagens. Muito bem. Agora, o Edu, quem quiser comprar Duas Faces ou ler ou adquirir, tanto físico quanto digital, aonde eles estão à venda? Não só Duas Faces de Mim, mas Justiceiros de Sangue. Consegue diretamente com você, por site? Como é que tá isso? Então, os dois livros estão no site da editora Uclep, estão na Amazon e estão no Kindle ilimitado. Que bacana. Na versão digital. E olha, o livro do nosso autor já tem avaliação disponível lá no site da Amazon, principalmente Duas Faces de Mim. Então já corre lá, já dá uma conferida. Tá disponível no Kindle Ilimitado, tem e-book e o físico no site da Uclep. Qual é o Instagram, Edu? @EduLPJúnior. @EduLPJúnior. Eu vou marcar o escritor aqui na live como colaborador para que a live apareça no Instagram dele e no Monique MM18. E, claro, em todas as plataformas digitais, como Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube. Do livro Não Me Livre. Então, já corre lá, já se inscreve. Edu, querido, você se saiu muito... Última colocação, é porque eu bolei meio que um script aqui. Pode. Duas Faces de Mim, você vai ver que as avaliações deles são maiores na Amazon, porque eu participei de vários prêmios com ele. E eu ganhei 2 vezes como melhor livro de terror e suspense no ano passado. Uma premiação nacional e uma internacional. Então, assim, a avaliação dele está maior justamente por causa disso. Quais foram os prêmios? O primeiro que eu participei foi o prêmio 20 Destaques da Literatura. Depois eu participei para o prêmio World Book Review, né, que é a revista do Rafael Zimichuti, que é uma grande inspiração minha. O Rafa tem me ajudado pra caramba. Eu conheço. Entendeu? Ele tem sido uma inspiração violenta para mim, depois que eu conheci ele. Então eu ganhei esses 2 prêmios, como o melhor livro de terror suspense de 2022. E também eu fiz a associação na Academia Independente de Letras, da Ordem Escritório, que foi uma premiação também que eu ganhei com ele. Que bacana. Que bacana. Você falou sobre lançamento para setembro. Eu vou estar lançando pela editora Litera o livro Carvalhos de Segredos. Eu conheço a Litera, eu gosto bastante da Litera, sabia? A Beatriz Hoffmann, que é a... A Bia, tipo, ela me deu uma adotada, sabe? E foi sensacional. Adotada, ótimo.
Ela tem um trabalho muito legal. Eu gosto dela, da equipe. Sensacional o trabalho da Litera, sabe? Foi um projeto, assim, que ela abraçou, tipo assim, muito bacana. E é assim, foi um trabalho que eu desenvolvi, que vai ser esse livro, Carvalho de Segredo, também no ramo de suspense e ficção, porém, é um livro que foi totalmente diferente, que me deu muito trabalho para pesquisar, porque é uma história que vai acontecer no século XVIII. Então eu tive que pesquisar coisas sobre a época, tudo mais, tudo tal, para poder, assim, mostrar para o leitor como que é, fazer o leitor voltar no tempo. Pois é, Então ele vai trazer questões familiares e tudo mais, vai trazer questão, porque o Carvalho de Segredos vai contar a história de um internato que comprava e crianças com, como é que eu posso falar, para não soar muito pesado, com algum tipo de deficiência física, psicológica, entendeu? Eles compravam esse tipo de essas crianças para poder fazer experimentos com eles para entender por que eles nasciam desse jeito. Nossa, forte isso, hein? Sim, ficou bem pesado, Monique. Então, nesse livro eu trago 3 mais leves, né? Que é o primeiro eu esqueci como que fala, mas é a hipermetropia, que é aquela doença que uma pessoa nasce com o olho de uma cor e no olho de outra cor. A questão do nascer com os cabelos ruivos, que naquela época era como se a criança tivesse nascido amaldiçoada. Amaldiçoada, né? Entendeu? E o outro é a superdotação. Então vou pegar essas 3 crianças. Ali também eu trabalho sobre escravidão, né? Então eu pego esses 3 pontos, e essas 3 crianças elas vão estar inseridas no orfanato. São 3 personagens principais e vai trabalhando essa questão. Então Você vai estar sabe que sendo essa pegada lançado essa pegada aí me lembrou muito o Instituto do Stephen King, que é, eu não sei se você já leu ou conhece. Nunca li, mas eu conheço, eu nunca li, mas eu conheço a obra. E aí ele tem ali crianças, né, com especiais, que são, eu não achei um dos melhores livros dele, não. Mas a temática, ele trouxe muito bem. E aí você falando sobre essa tua obra, me lembrou logo desse livro. Que vai ser em setembro o lançamento? Em setembro. A gente vai começar as divulgações no finalzinho de agosto, assim, a soltar. Já tem alguns personagens desse livro no meu perfil do Instagram, para quem quiser ver. Já tem os 3 personagens principais no meu perfil do Instagram, para quem quiser conhecer ele. E para o final de agosto, 2 fases de minha versão nova. Cheio de projetos, assim que eu gosto, gente. Quando for setembro, que você lançar o teu livro, me manda o link, me manda a banner para eu poder compartilhar nas minhas redes sociais, ouviu? E eu volto aqui para a gente conversar sobre ele. Eu acho justíssimo que você volte, hein? Palhaçada. Afinal, conversar sobre livro é o que a gente mais gosta. Edu, querido, você se saiu muito bem nessa live, você estava nervoso, você falou sobre os seus livros, eu super adorei conhecer você, até por causa da forma que você acompanha o do livro Não Me Livro, você escuta os episódios, você assiste as lives. Cara, eu tô assim muito feliz de ter um escritor do teu calibre premiado no meu projeto. Eu só te desejo sucesso e que você não pare de escrever e volte sempre que você quiser.
Obrigada, tá, querido? Eu que te agradeço pela oportunidade, pela atenção, por ser essa pessoa incrível que você é. E que você também não para, continue. Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que eu só volto agora segunda-feira com mais escritores nacionais ao longo da semana, tá? Obrigada, gente. Edu, um beijo, amor. Tchauzinho. Obrigada.